não podíamos deixar de trazer aqui um empreendedor, não é? E neste momento eu vou convidar o Edwin Nobre Malungane, que é fundador da Dope Soul, não é? A primeira lavandaria moçambicana e especializada em tratamento de calçados, não é? Com excelência. E hoje ele também é consultor estratégico, não é? Partilha histórias emocionantes de autossuperação, acima de tudo. E uma das qualidades que mais se destaca no Edwin é a sua capacidade única e transformadora, não é? De conceitos em processos execuíveis e bem-sucedidos. Bom dia, Edwin, seja muito bem-vindo. Bom dia, Érica, muito obrigado. Cumprimentar a todos que estão aqui presentes. Érica, vais-me dar o ponto de partida para que eu possa iniciar, mas desde já as partilhas que estão a ser feitas aqui são muito valiosas, muito valiosas. Eu já participei em vários programas, várias palestras ao longo da minha carreira, mas muito poucas conseguiram cativar-me, porque o aprendizado contínuo, eu estou a aprender muito neste encontro, muito de várias perspectivas de profissionais de áreas. Então acho que todo mundo deveria ter um papel e caneta para registrar, porque estes aspectos que ao longo da jornada de um empreendedor nós vamos descobrindo da forma mais cruel. Então estamos a ter a oportunidade de ouvir aqui de profissionais da área como nos posicionarmos, como lidar com finanças. Eu acho que isto é uma maravilha. Parabéns para todos os oradores e os que estão a contribuir também como participantes. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de saber quais foram as estratégias mais eficazes por ser aplicadas para construir e manter relacionamentos com parceiros e investidores, especialmente no início da Dope Soul. Bom, convidaram-me cá, a Sheila convidou-me cá para fazer uma coisa interessante, que é falar da jornada do empreendedor. E confesso que no início eu perguntei-me que a jornada do empreendedor tenho tanto para partilhar, deram 20 minutos. Eu não sei se vou conseguir sintetizar tudo para que caiba aqui, mas olha, tu perguntaste-me quais estratégias foram mais impactantes para desenvolver o meu negócio, a minha carreira. Eu poderia começar por dizer que existe uma mentalidade que o empreendedor deve ter, que não é apenas, não surge do nada, não surge do dia para a noite. É resultado de estudo, é resultado de investigação. Primeiro temos que ter alguém que nós possamos, com quem nós possamos nos espelhar. Quando eu digo espelhar, temos que ir ao mais profundo possível para entender por que esta pessoa é realmente o meu espelho. E não pode ser só pelos resultados que a pessoa já alcançou como empresário, como empreendedor ou como marca, mas tem que ser o que levou aquela pessoa a tornar-se aquilo que eu aprecio. Porque nós apaixonamos-nos pelo resultado e não pelo processo. Mas, na verdade, toda grande empresa, toda marca mundial grande hoje já foi pequena. Então, o que transformou aquela marca que um dia foi pequena numa marca de relevância hoje, para que nós pudéssemos apreciar? E esta mentalidade começa daí, em entender que há um processo pelo qual eu devo passar, orgânico, para alcançar resultados grandes. Algo que eu nem sequer sabia que era estratégia, mas que acabou se tornando estratégia a nível do desenvolvimento dos meus negócios, foi que quando eu comecei a Dope Soul em particular, eu não tinha a visão que eu tenho hoje. A visão foi desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo da execução. Uma das primeiras estratégias que realmente mostrou ser eficaz foi que eu desenvolvi um produto que estava numa altura em que todo mundo estava a olhar para oil and gas. Todo mundo queria formar-se em matérias de oil and gas. Havia seminários que aconteciam a nível do norte, a nível local, sobre as oportunidades de oil and gas, mas eu não tinha o capital para aderir nem sequer a esses seminários. Como é que eu poderia sonhar em ser um operador de sucesso com aquele imediatismo que todos nós moçambicanos às vezes temos? Então eu me encontrei num dilema, ou eu faço um esforço adicional para entrar numa área que neste momento está em alta, porque todo mundo quer fazer parte, todo mundo quer se profissionalizar naquela área, ou eu vou para um caminho contrário, que é onde ninguém mais está a lutar. E a minha posição foi, eu estou a apreciar aqui o fato de que existem muitos engraxadores na cidade de Maputo, mas nenhum deles consegue colar o meu sapato, porque na altura eu tinha apenas um par de sapatos formais, e eu usava este par de sapatos formais todos os dias para as minhas reuniões. O que eu fazia era trocar a sola.
era restaurar o calçado à medida que o tempo ia passando. No entanto, num belo dia, o meu sapato descolou, eu ia para uma reunião. Eu procurei uma solução imediata, porque eu precisava chegar na minha reunião. E a cola que o meu sapateiro usou foi uma cola verde, que ficava exposta, ficava à vista, e eu perdi o meu sapato. E eu, depois daquele dia, procurei por muitos sapateiros para ver quem é que me poderia consertar aquele sapato, independentemente do custo. E todos me ofereciam quase que a mesma solução. Foi daí que surgiu que todo mundo está a ir para oil and gas. Por que eu não vou para uma necessidade real que eu próprio tive? Mas eu não vou entrar como um sapateiro convencional. E eu abri a primeira estação de engraxamentos, tentando encurtar a história. Era diferente. Eu acho que todos nós vimos na altura, acho que foi 2017, 2018. Eu tinha 12 pontos de engraxamento espalhados ao longo da cidade. Comecei com um, dei emprego a um jovem morador de rua. E dei emprego no sentido de que, olha, se vier pelo menos um cliente e estiver disposto a pagar 50 meticais, quando na verdade os outros engraxadores na rua de frente cobram 20, 25, então quer dizer que o meu negócio pode dar certo. Quer dizer que se houver alguém disposto a comprar aquilo que tu vendes, nem que seja uma única pessoa, então o teu negócio pode dar certo. Isto foi a estratégia que me fez iniciar. Depois da primeira venda, levamos algum tempo, por dia eu podia vender 3, 4. Meu objetivo naquele momento não era lucrar, era instalar, era iniciar um negócio, era fazer com que o mercado conhecesse uma nova possibilidade. Então, ao longo do tempo, nós fomos desenvolvendo os nossos serviços, porque a exigência do cliente não para. O cliente quer uma cola melhor, quer um serviço diferenciado. O mundo dos calçados continua a desenvolver todos os dias e nós temos que acompanhar estas tendências, temos que acompanhar estas tecnologias para melhor lidar com os calçados que as pessoas usam hoje em dia. E tornando este trajeto de 6 anos um bocadinho mais curto, lá nós não encontramos o mesmo tipo de calçados que nós encontramos hoje. Nós não encontramos o mesmo tipo de preços para sapatos que nós encontramos hoje. Quer dizer que o valor do mundo dos calçados aumentou. Então a nossa capacidade de lidar, de cuidar de calçados de alto padrão, que custam $1.000, $1.500, $2.000, requer que nós estejamos em constante desenvolvimento, conhecendo tecnologias, conhecendo maneiras, conhecendo métodos que nos possam trazer aqui a mesma qualidade que tu vais encontrar em Londres, que vais encontrar na Espanha, na Europa. E isso isso requer estudo contínuo. Eu vou partilhar talvez um bocado do meu trajeto, porque eu não comecei com esta capacidade toda. Não. Ela foi desenvolvendo-se da forma mais cruel possível, porque nós não encontramos mentores todos os dias, nem parceiros todos os dias. A verdade é que os negócios têm várias fases e a fase inicial do negócio não é a melhor fase para nós buscarmos um parceiro, seja financeiro, é a fase para nós conhecermos o produto que queremos vender, conhecermos as fraquezas do produto, conhecermos as forças, conhecermos as oportunidades do mercado para podermos decidir e identificar a necessidade de ter um parceiro. Dizemos que queremos um ghost, um financiador fantasma, um investidor fantasma, por exemplo, que não se envolva nas operações. Numa fase inicial, eu não aconselharia muito e não foi o caminho que eu segui, porque eu queria dominar o meu produto. Eu queria conhecer a minha oferta. Antes de trazer alguém ao barco, eu tinha que conhecer qual é o real valor daquilo que eu estou a trazer. Quais são os desafios que eu posso enfrentar? Porque eu não sei se eu vou me comprometer com um investidor e vou conseguir fazer a entrega, porque o mercado que eu explorei era um mercado desconhecido. Okay? Nós conhecíamos apenas lavanderias que tentavam ou fazem um esforço para tentar limpar sapatos e tratar de sapatos, etc. Mas o que era necessário não era aquilo, era uma especialidade. As lavanderias não desenvolveram especialidade no tratamento de calçados. Elas oferecem a limpeza de sapatos normalmente, mas nós oferecemos a especialidade porque os sapatos cada um deles tem o seu material específico. Estamos a falar de couro, estamos a falar de veludo, então há uma técnica de tratamento para cada um destes materiais. E existe a fase de iniciação do negócio, existe o desenvolvimento e existe o escalonamento. O melhor momento para encontrar um parceiro é quando nós vamos escalar o negócio. Já conhecemos o negócio, já sabemos quais são os riscos, já penetramos no mercado, já temos uma noção da sua dimensão, já temos uma noção da demanda que existe, já sabemos o que é que nós temos que criar em termos de capacidade para servir aquele mercado. Aí não vou dizer muito mais simples, mas é um bocadinho mais leve dizer eu quero um investidor, eu quero um parceiro financeiro dentro da minha empresa que me ajude a trazer este serviço para mais pessoas, que me ajude a impulsionar a minha comunicação, que me ajude a ampliar o capital humano que está por detrás da entrega.
do meu produto. Neste e somente neste momento eu aconselho empreendedores a buscarem um compromisso com o investidor, seja participante da empresa, seja investidor fantasma, porque o risco é bem mais reduzido e já temos um histórico. Quer dizer que, independentemente da resposta do mercado àquele investimento, nós temos uma base firme para dizer a empresa pode funcionar, a empresa pode buscar maior mercado. E a minha carreira, a minha jornada como empreendedor foi cheia de altos e baixos. Para falar a verdade, eu já sou consultor estratégico há mais de 6 anos, há mais de 8 anos, posso assim dizer, e trabalhei em múltiplas áreas, em produção avícola, distribuição de material, equipamento de escritório, consultoria estratégica e administrativa para empresas de vários outros setores. E ao longo deste trajeto eu fui descobrindo que ter uma ideia não é suficiente. É preciso fazer um plano de execução. Um plano de execução realístico. E o espírito de imediatismo é um espírito que nós temos que nos afastar o mais seriamente possível. Porque nada grande é construído da noite para o dia. Por vezes nós, como empresários e empreendedores, não queremos só alcançar o sucesso, mas queremos mostrar que também estamos num nível de sucesso, que somos elegíveis para estar em determinadas mesas, e isso acaba sendo feito à força. Fazer isto à força torna o nosso processo de tomada de decisões muito precário ou muito pobre, porque as nossas decisões passam a ser influenciadas pelo nosso ego, pelo nosso querer estar no sucesso. O sucesso não se compra, o sucesso desenvolve-se. E o sucesso desenvolve-se todos os dias. É por isso que no processo de tomada de decisões, nós temos que afastar o ego e tomar decisões reais, com base em onde nós estamos hoje e onde nós queremos ir. O que é o mercado onde eu estou a funcionar? E eu digo que eu cresci e desenvolvi o meu negócio da maneira mais cruel, porque a minha jornada no empreendedorismo foi orgânica. Eu trabalhei também com produção de eventos e não me recordo das vezes em que recebi patrocínios, ou investimentos, ou financiamentos, não me recordo. Isto foi how do I say it in português? Erguer fundos próprios. O que eu vendo, parte do meu lucro, retorna para reinvestimento. E hoje eu tenho 2 lojas, uma na Emília Dulce e uma no Bahia Mall. E só nesta fase é que eu considerei um investimento externo. Só nesta fase. E não foi acima de 30% do que eu precisava fazer, porque a nossa empresa, o nosso projeto tem que ter capacidade própria. É por isso que uma das estratégias, Sheila, já respondendo a Érica, a pergunta que me fizeram, uma das estratégias que eu implementei ao longo de toda a minha jornada foi self-fundraising. Eu ergo fundos com o meu próprio negócio, dividindo muito claramente o que a Nancy estava a dizer. Temos que separar o nosso lucro do nosso custo. Temos que saber o que é meu, o que é da empresa, o que é meu ganho, o que é meu salário. Mesmo que eu receba 10 mil meticais como empreendedor na minha própria empresa e ela produza 500 ou 400 mil meticais, eu tenho que respeitar e viver dentro daqueles 10 mil meticais que são o meu salário. Porque se eu for viver e disser, ok, a empresa fatura 500 mil meticais, então eu, Edwin, também estou a valer 500 mil meticais, a tua empresa não vai poder passar para o próximo nível. É preciso sim definir que o Edwin é um ativo da empresa, é diretor, é técnico, é financeiro, é estratégico, o que quer que seja, e ele ofere a um salário X, e com base naquele meu salário, eu vou criar o meu estilo de vida. E por esta razão é que eu era muito social, muito ativo, estava em festa, estava em todo tipo de programas, e em certo momento eu parei, e eu parei com tudo de forma brusca. Além de ter encontrado minha vertente espiritual e companhia limitada, eu entendi que, afinal de contas, antes de erguer-me a mim mesmo por razão do que eu escolhi para a minha vida, eu tenho que respeitar este processo que é ser empreendedor. Este processo que é erguer uma marca de sucesso. E para isso eu não poderia ter um estilo de vida equilibrado ou alto como é que eu digo isto? Em comparação com o estágio da minha empresa. Ok, eu faturo 500, 600, 800 mil meticais, sim. Mas será que eu estou preparado para tomar a responsabilidade sobre um estilo de vida de alto padrão? Então, neste momento eu comecei a desassociar de certas amizades, certos ambientes, certos eventos, certos luxos. E a Nancy no início disse que eu gosto de Jordans. Eu gosto de Jordans e muito mais.
Mas se for ver o meu guarda-roupa em particular, eu não tenho lá os modelos mais recentes das Jordans ou das Gucci ou Companhia Limitada, apesar de lidar com isso todos os dias. Então, é muito importante que o empreendedor entenda isto e numa fase muito inicial, comece a limitar os seus vícios, os seus gostos para acomodar o crescimento da sua própria empresa. Então, eu não sei, Sheila, se eu partilhei aqui a minha jornada já ou respondi a tua questão, mas quero realmente deixar como ponto muito importante isto de conhecer-se a si mesmo, medir os seus gostos e cumprir com o processo. Percebes? Porque sem isso não é possível criar uma estratégia. Há muita influência externa. Uau! Edwin respondeu à questão e partilhou muito mais, não é? Empreendedor, é preciso ter um plano de execução realístico. O sucesso, ele não se compra. É importante que todos nós, na verdade, estejamos em mesas de parcerias, corramos atrás. As parcerias precisam ser estratégicas. Vamos precisar deixar certos luxos. Já falávamos sobre saúde mental, questões de saúde financeira logo no início. Viver dentro daqueles teus 10 mil meticais. É possível. Nós temos exemplos aqui, se calhar, das nossas, dizem que não se diz secretárias do lar, é muito, empregadas domésticas, babás e afins, mas as mulheres que auxiliam-nos nas nossas casas, nós podemos ver que com 3, 5 mil meticais, elas conseguem construir, cuidar da casa, ir trabalhar, usar aquele valor de transporte dentro dos 3, 5 mil meticais. Então, para dizer a alguém que, além da questão que lhe foi colocada, pode dizer-nos aqui muito mais. Era mesmo importante que todos nós tivéssemos papel e caneta. Eu tinha mais uma questão, mas vejo que já está muito, né? A Kalinka tem algo a partilhar, mas antes da Kalinka, podemos, por favor, dar o espaço à Ricardina, por favor? Muito obrigada, Erika. Sim, olha, primeiro eu gostaria de parabenizar a OVI pelo evento muito importante e muito interessante ao mesmo tempo. Eu tenho dito sempre, é muito bom estar nesse tipo de fóruns para a gente aprender, crescer, e é exatamente isso que está a acontecer neste momento. E, em segundo lugar, também quero parabenizar todos os oradores que passaram por aqui. Trago aqui um ponto para o Edu, e ao mesmo tempo parabenizar pelo trajeto tão brilhante que ele tem, e pela partilha da sua experiência, que na verdade não é uma experiência pequena, é muito robusta, é desafiadora ao mesmo tempo. Tenho aqui algumas questões que eu gostaria de colocar, se calhar em gesto também de contribuição. O primeiro ponto, eu observava que ele, numa primeira fase, não precipitou-se, faz expressão, em invadir o mercado. Ele teve que investir no domínio do seu próprio produto. Isso é muito importante porque é exatamente essa parte que traz para nós aquilo que é a autoestima. E a autoestima vai permitir com que nós possamos entregar o nosso produto no mercado com muita expectativa, com muito domínio, com muita certeza. Que aquilo que estava aqui a falar, a Kalinka, é muito importante naquilo que é no processo da venda dos nossos produtos. Mas eu queria mesmo falar sobre a área de consultoria estratégica. O Edwin dizia que ter uma ideia não basta, é preciso ter um plano de execução. Uau! É muito importante isso, é bem interessante ao mesmo tempo. Eu quero dizer que concordo exatamente com o Edwin. E também quero realçar que ter uma ideia, tal como estava a dizer, é apenas um ponto de partida, porque na verdade um plano de execução realista, como estava a dizer, é o que transforma as nossas ideias em ação concreta e em resultados mensuráveis. Neste caso, eu tenho trabalhado muito com planos de atividades, planos de orçamento, tenho trabalhado em monitoria e avaliação dos projetos ou dos planos mesmo executados. E a minha experiência que eu gostaria de partilhar aqui neste momento é que antes de nós chegarmos para um plano de execução, é preciso que a gente tenha um plano de atividades. E até eu dizia mais, plano de atividades e orçamento.
ok? Porque nós podemos agora pensar, tal como estava a dizer o Ed, ter uma ideia. Ok, eu tenho um projeto como é que diz, de sapatos. Então, quero ver o que é que eu quero fazer com isso, onde é que eu pretendo chegar, o que é que eu pretendo para a minha empresa, qual é o objetivo, quais são os valores, não somente qual é o objetivo geral da minha empresa, a minha visão, a minha missão para com a minha empresa. Então, é muito importante trazer isso no papel como um plano de atividades. É verdade que, falando de planos de atividades, existem planos anuais, onde os mesmos planos são subdivididos em planos mensais ou então planos trimestrais. É muito importante isso, porque é exatamente o que a Kalinka estava a falar, o que a Neima estava a falar. Pode haver no decurso dessa caminhada, dessa jornada, um desvio de aplicabilidade, porque as circunstâncias às vezes nos remetem a isso. Então, tendo em conta essas situações, é importante que nós tenhamos um plano de atividades que possa estabelecer cada etapa necessária para o alcance do objetivo final, onde vamos definir as nossas tarefas, os prazos e responsáveis ao mesmo tempo, onde vamos garantir que a equipe saiba o que deve ser feito e quando e como e aonde, coisas assim do gênero. E o que é preciso eventualmente para isso? A questão do orçamento, nem vou falar muito, foi muito bem colocado aqui. A Gilda esteve aqui a falar sobre isso. Eu realmente não sabia qual era a diferença de financeiro e contabilista, e para mim era tudo junto, pronto, não tem nenhum problema. O financeiro podia executar atividades que têm a ver com o contabilista e vice-versa. Pronto, então vi aqui que, na verdade, nós temos que mudar esse paradigma. A questão do plano de execução, que o Edu muito bem colocou aqui, é fundamental para o arranque e avanço, a sustentabilidade das empresas. A questão do plano de execução, mais uma vez, esse aspecto que colocou, ou que coloca o plano de atividade, orçamento e movimento, na verdade, pode incluir cronogramas, critérios de avaliação, mecanismos de controle para garantir que as ações, na verdade, sejam realizadas conforme planejado, dentro do tempo e dentro do orçamento estabelecido. Isso vai minimizar com que haja aquilo que o Ed estava aqui a falar, redução de custos e maximização de retornos. Pronto, era mais ou menos isso que eu queria partilhar. Muito obrigada. Obrigada, foi enriquecedor. Gostávamos de pedir também que a Kalinka partilhasse aquilo que é o seu insight, para que continuemos aqui a ouvir um pouquinho mais do Edwin. Bom, eu confesso que conheço o Edwin há muitos anos. Conheço a família dele toda e também estou surpreendida com essa trajetória de sucesso. Eu vejo o Edwin, convivo com o Edwin, conheço o Edwin, mas não sabia de tudo isso e parabéns, Edwin. É realmente um percurso de muito sucesso. Estou muito mais orgulhosa agora de si. Eu queria fazer uma questão, sem entrar para a política, para não entrarmos todos aqui a discutir. Eu queria fazer uma questão, porque, vamos lá, diante de toda esta tensão política, eu me sinto privilegiada. Por quê? Porque eu sou empregada de uma organização, tenho a possibilidade de trabalhar de casa, o meu trabalho não está de forma alguma afetado, eu tenho Wi-Fi, acesso à internet, eu consigo entregar o meu trabalho nos mesmos moldes. Adoro trabalhar de casa e não... Acho que até esta atenção é um pouquinho boa, porque não preciso ter que me organizar e correr para o escritório, conduzir e tudo mais. Mas eu tenho noção de que muita gente, diferente de mim, não tem as mesmas oportunidades e possivelmente os mais afetados são os empreendedores, porque enquanto eu consigo entregar o meu trabalho e ao final do mês o meu salário não vai ser de forma alguma afetado, eu sei que muitos não vão conseguir ter a mesma receita ao final do mês com todas essas paragens. Queria que o Edwin partilhasse como empreendedor como é que está a ser esse percurso, qual é o conselho, porque eu vejo que tem muitos aqui de muitas empresas, qual é o conselho que o Edwin pode deixar para essas pessoas e o que é que recomenda durante este período que possivelmente a receita de muitos será afetada? Obrigada. Uau, Kalinka, nós já nos conhecemos há muito tempo realmente e nunca tivemos conversas neste nível mais
Fizeste uma questão muito, muito interessante, porque o ser empresário, ser empreendedor, é isso que eu queria também trazer quando falava de mentalidade de empreendedorismo. Não pode ser só quero fazer porque é bonito, porque quando tu chegares lá tu vais encontrar algo completamente diferente. Nós não temos escolha, Kalinka, a não ser sacrificar alguns anos da nossa vida para que a nossa marca desenvolva e alcance uma posição capaz de sustentar os restantes anos da nossa vida. Mas enquanto isto acontece, nós estamos sujeitos a este tipo de riscos. Eu sou a última figura da minha empresa. Após o Edwin, não há ninguém mais. Quer dizer que eu não tenho onde ir buscar ajuda. Então, em tempos de crise como estes, eu sou a última solução para os meus funcionários que não podem deixar de ter salários. Eu não posso deixar de pagar as minhas rendas, mas muito do que me ajuda hoje é o fato de eu ter passado por diversos outros momentos de crise. Nós tivemos o Covid, eu tive que encerrar negócios, do mesmo jeito que iniciei negócios. No entanto, o que prevaleceu foi aquilo que eu dediquei mais, como é que se diz? Foi a visão que estava mais sólida dentro da minha estrutura. Eu perdi desenvolver um negócio. No Covid, graças a Deus, não perdi nenhum negócio, mas tive que tomar decisões pós-Covid, que era eu permaneço neste negócio que me drenou muito, apesar de ser um negócio que me representa, era limpeza, estava atuando na área de limpeza e acabava de entrar para o setor de reciclagem, e é um setor que requereu muito investimento do meu lado. Eu tive que pegar esse investimento avaliado em quase 3 milhões de meticais e colocar em hold, porque apesar de ter sido um investimento, ele não tinha como me trazer resultados naquela altura. Então, ou eu continuava a sangrar as minhas outras empresas para sustentar aquele investimento, ou eu fazia um stop e desenvolvia o que mais mostrava ter abertura para funcionar, que era o setor B2C, que é onde eu me encontro agora, como meu setor principal, que é lavandaria e sapataria. E neste momento de crise, tu nunca vais te encontrar preparado para um momento de crise se não te preparares antes. Ok? É difícil enfrentar uma crise quando tu não te preparaste antes. Quando eu digo preparar, eu não quero dizer ter todos os fundos, não quero dizer ter toda a capacidade de manter as tuas estruturas, não. No momento de crise é necessário tomar decisões. É necessário avaliar de forma realística. Eu estou em crise. Quais são as alternativas que eu tenho? Antes de entrar em pânico, porque acho que muitos empresários podem entrar em pânico. Eu não estou a vender, estes são os melhores meses do ano, este é final do mês é quando as faturas estão a entrar, quando os pagamentos estão a entrar, e todos nós ficamos condicionados não por 7 dias, mas por 15 dias, porque a instabilidade instalada no nosso mercado fez todo mundo correr para necessidades básicas. E lavar sapato, reparar sapato não é uma necessidade básica. Então, o histórico de onde eu venho ajudou-me muito a manter-me firme durante esta crise, e imediatamente, ao ver que estamos para entrar em crise, eu já comecei a tomar as minhas posicionamentos. Já comecei a informar o meu pessoal, vamos lidar com esta crise desta e daquela maneira, para este mês eu vou pagar desta maneira. Enviei e-mails e comuniquei-me com os meus fornecedores, com os meus, como é que se diz? Com aqueles a quem eu arrendo as minhas instalações, e eu preparei-me, que estamos a entrar numa época que eu estou a prever que as nossas vendas vão ter uma oscilação. Portanto, renegociei modalidades de pagamentos das minhas próprias vendas. Não renegociei salários, porque a minha política é que eu não acredito muito e não concordo com a redução. Há quem recebe salário mínimo. Se eu for cortar 30%, 25%, como é que esta pessoa vai viver? Então, o meu histórico anterior, a minha experiência, trouxe uma posição de avaliar os dias que vêm com esta crise e tomar posicionamentos muito firmes. Agora, dizer que é bom, não é. Não se recupera este tempo encerrado. Não há recuperação. O que existe é sentar, avaliar os danos que isto me trouxe e como é que eu vou me comportar daqui para frente, porque isto é uma lição. Hoje nós aprendemos o que é, da noite para o dia, ter uma manifestação e ter os nossos negócios parados. Então amanhã eu tenho que pensar em como é que eu vou lidar se isto voltar a acontecer. Foi o que aconteceu. O Covid ensinou-nos algo. É por isso que agora muitos de nós foram e começaram a trabalhar de casa e já tinham uma estrutura capaz de responder à necessidade que existia de trabalhar de casa. Agora, outros tiveram que alugar um quarto de hotel e colocar próximo à empresa e colocar seus trabalhadores lá para que eles pudessem dirigir-se ao seu local de trabalho. Então, são as várias soluções que nós, ao estarmos expostos, é por isso que eu digo, é uma oportunidade. Não quero que isso se estenda por muito tempo, mas é uma oportunidade para nós
melhorarmos os nossos negócios como empreendedores, melhorarmos a forma como lidamos, termos a capacidade de gerar um fundo de emergência. Porque nestes momentos eu estou minimamente tranquilo porque eu tenho seguros. Eu nunca desfiz as minhas apólices de seguros. Estou minimamente tranquilo porque tenho até um seguro empresarial que me protege em caso de incapacidade de pagamento de salários, em caso de incapacidade de pagamento de fornecedores. Então, modéstia à parte, eu tenho a situação minimamente controlada e depois eu vivo abaixo da minha capacidade. Viver abaixo da tua capacidade também tem esta vantagem, porque quando tu enfrentas um momento de crise, ainda continuas a ter capacidade porque não estás no teu limite. Então, se eu sou empresário, empreendedor, eu tenho que me atribuir um salário e o meu salário não vai ser com base naquilo que eu faturo. Amanhã pode me entrar uma fatura, também tenho uma empresa de marketing e comunicação, pode me entrar uma fatura de 1 milhão de meticais. O meu salário não vai mudar porque entrou uma fatura de 1 milhão de meticais. Não, no final do dia os meus dividendos vão aumentar. Então, é preciso que nós como empreendedores entendamos que nós fazemos parte de um sistema de empresas e nós não somos as nossas empresas. As nossas empresas têm a sua própria identidade e nós como empreendedores podemos ser diretores gerais, podemos ser contabilistas das nossas empresas. Eu posso amanhã decidir e contratar um outro diretor geral porque o meu tempo já não está capaz de responder à necessidade de direção da minha empresa. Então isto é que é erguer uma organização, uma instituição que não é baseada, não é Edwin, é baseada no sistema que existe no local onde esta organização funciona. Espero ter respondido, mas quero partilhar só alguns pontos que eu preparei, que eu acho que sejam importantes, porque se vamos falar da jornada do empreendedor, eu acho que, não vou resumir a minha história novamente, mas eu acho que há aspectos cruciais para quem está a começar ou quem já está a desenvolver o seu negócio, porque nós temos que entender em que fase de negócio tu estás neste momento. A mentalidade do empreendedor requer o conhecimento de desafios, reconhecer desafios e oportunidades. Requer resiliência. Tu não vais entrar para o empreendedorismo e achar que tens que ter o mesmo estilo de vida que uma pessoa normal, um profissional. Não, o teu estilo de vida muda por completo ao ser empreendedor. Podemos estudar os maiores ícones do empreendedorismo no mundo e vamos ver que eles têm um nível de disciplina insano. Um nível de disciplina insano, eles estudam todos os dias e eles são apaixonados pelas suas visões. Não há nada que te pode manter em período de crise que não seja paixão pela tua visão. E quando eu digo paixão, não é fanatismo. É entender que eu tenho que desenvolver a capacidade de lidar com a minha própria visão. Que eu tenho que erguer esta visão e ela não pode parar no tempo. Ontem nós usávamos máquinas de datilografar. Hoje estamos a usar laptops. E já temos iTabs, tablets e outras tecnologias que já não, se tu me vieres ter e tiveres uma máquina de datilografar, tu vai ser um atraso para mim. Bem como AI, nós já temos tantas tecnologias em AI, mas até que ponto é que nós empreendedores sabemos qual vai ser a integração do AI com o meu negócio? Data is important, hoje em dia data é importante, então há muitas coisas que requerem que nós continuemos a estudar e nós como empreendedores temos que ser capazes de lidar com tudo nas nossas empresas. Eu sou contabilista, eu sou marketeer, eu sou jurista, eu sou operacional, eu sou sapateiro, eu sei lavar um sapato do início ao fim, eu sei tudo isso, mas erguer vários negócios em simultâneo vai dispersar o teu foco. Então, a cada momento nós temos que lidar com uma estratégia, até dominarmos, porque se nós estivermos a dispersar o foco, nós nunca vamos conseguir erguer uma marca de relevância, porque o nosso foco vai estar disperso entre todas as ideias e oportunidades que se apresentam a nós. Mais um ponto, são 9 pontos, ok? Que é lidar com medo e incerteza. O âmbito do empresariado ou empreendedorismo requer que nós saibamos lidar com isso. Ninguém nos vai ensinar a lidar com medo ou com a incerteza. Nós temos que desenvolver esta capacidade, nos posicionando em lugares de desafio. Se eu tenho uma ideia, eu tenho que estudar a execução, eu tenho que executar. E se der errado, não está comprovado que o fato de ter um plano vai tornar a minha ideia um sucesso. O fato de ter um plano vai me manter firme em relação aos meus objetivos. Mas eu posso ter falhas ao longo do percurso. O que eu vou fazer quando eu tiver uma falha? Eu vou sentar, eu vou reescrever o meu plano, eu vou tomar naquela falha, vou pegar nela e vou transformá-la numa lição para que eu não volte a cair no mesmo erro. Depois, uma equipe é muito importante para uma determinada fase do negócio. Eu não vou abrir uma empresa hoje e dizer que quero ter uma equipe, a melhor equipe do mercado, porque eu não tenho capacidade de pagar todos eles. Então, no início do teu negócio, tu tens que saber que tu tens que desenvolver capacidades que te levem a servir aquele nicho de clientes para quem tu podes ser útil na tua categoria. Estamos a falar de concursos. Eu não vou concorrer para servir a Mosal quando a minha empresa ainda tem 2 ou 3 funcionários. Eu tenho que ser realista e saber que se a minha proposta não passou, porque a minha empresa não tem estrutura nem nível para servir a Mosal neste momento onde eu estou. Eu vou chegar lá amanhã, mas neste momento onde eu estou, eu só posso servir
uma outra pequena e média empresa. Eu só posso servir este mercado. Então, quanto mais tu vais desenvolver... Eu não podia servir determinados mercados. Eu ainda estava a funcionar com uma loja que não era loja. Quando ainda tinha apenas no back-office. Agora eu já posso servir outros mercados. Estando no Bahia Mall, também posso servir outros mercados. Mas isto vai acontecendo gradualmente, a nível que o nosso projeto vai desenvolvendo. Então, a nossa equipe de sucesso tem que começar a ser desenvolvida quando o mercado começa a pedir por mais. É aí onde nós temos capacidade de contratar alguém e pagar aquilo que é justo para aquela posição. Gestão de tempo e prioridades e inovação. Um empreendedor tem que ter a capacidade de gerir seu tempo. Não pode ser empreendedor a 24 horas. Não acontece, não é real, não é nem saudável. Então é importante que nós como empreendedor tenhamos agendas claras e consigamos lidar com elas. Nem tudo que vem à nossa mesa é uma oportunidade, ok? Há oportunidades que vêm para nos distrair e vão nos roubar tempo e vamos sair da nossa ideia original para entrar num âmbito que não faz parte do nosso sonho. Mas por quê? Porque nos foi apresentada uma oportunidade. Então a melhor oportunidade é aquela para a qual tu estás preparado e elas vão surgir, tu vais poder identificar. Inovação e adaptação em todas as áreas. Não existe setor onde a inovação não possa se inserir. Agora, o que acontece é que tens de ter a capacidade de estudar e buscar informação e fazer benchmark e verificar no mercado mundial aquilo que eu faço, se já existe, como é que está a ser feito, ok? Qual é o histórico disto em outros países, em outras regiões e como é que eu vou adaptar isto à minha realidade local. Último ponto, encurtando e finalizando, parcerias. Parcerias são importantes, mas também podem ser muito prejudiciais. Eu não vou me envolver com alguém hoje em dia que não vai fazer parte da minha atividade, não vai sentar-se para entender, não tem paixão, simplesmente tem o objetivo de acrescer o seu dinheiro, a não ser que seja uma estratégia minha. Eu falo de parceria, não de investimento nem de financiamento. Eu falo de parceiro, alguém que vai sentar contigo, que vai questionar as tuas decisões, que vai fazer parte. É preciso estudar qual é o background deste parceiro, além de financeiro, qual é o background operativo dele. Porque se for para lavar dinheiro, há muita gente que quer lavar dinheiro. E para mim lavar dinheiro é matar o teu negócio, porque se tu lavas dinheiro já não tens mais uma perspectiva real do que a tua marca pode criar ou gerar. Então é muito importante, antes de buscar parceiros financeiros, estudar o negócio e entender por que eu estou a entrar nesta parceria. Quais são os valores que esta pessoa vai trazer para esta empresa. Ela vai se adequar àquilo que é a visão, missão e valores da minha empresa, porque senão não vale a pena. Vai funcionar por 1, 2, 3 anos, mas eventualmente vai acabar por oprimir ou reprimir aquilo que é a tua ideia de um grande negócio. Depois vai falar alguém também sobre marketing pessoal e de marca, e eu acho que este é um tópico muito importante para todos nós como empreendedores, porque temos que entender que chega a altura em que já não é só o nosso serviço. O nosso marketing pessoal e corporativo tem que falar por nós. Então, Sheila e Érica, muito obrigado por me permitirem estender o tempo. Eu queria realmente deixar estes pontos, porque eu acho que vão ser valiosos para quem já está a entrar para a fase de escalonamento ou até mesmo para quem está a iniciar um negócio. Então, thank you so much e termino por aqui. Uau, 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 sensacional. Nem todas as oportunidades foram feitas para nós aproveitar.